Olá! Hoje eu vou falar sobre 10 mitos e verdades sobre recuperação judicial. E para que esse vídeo não fique muito grande, eu vou dividir em duas partes, e essa é a parte 1. Eu separei aqui no meu computador as 10 perguntas mais frequentes que alguns dos meus clientes me fizeram antes de eu ser contratado para reestruturar as suas empresas. Mas antes de começar, eu queria dividir uma ideia com você. A ferramenta recuperação judicial nada mais é do que um instrumento jurídico para que você possa realizar uma reengenharia financeira dentro do seu negócio. Ou seja, a Lei 11.101 cria essa oportunidade para você, mas é fundamental que você tenha o acompanhamento de um profissional dessa área de gestão em crise, pois uma coisa é pilotar um avião em condições normais de temperatura e pressão, e outra é pilotar um avião em turbulência. Bom, a pergunta número 1 é: empresas em recuperação judicial não têm créditos junto a instituições financeiras para operar no dia a dia? Isso é um mito. O que acontece na maioria das vezes é que a empresa perde a linha de crédito para antecipação de recebíveis daquelas instituições financeiras que ela está operando e que fazem parte da relação de credores da recuperanda, ou seja, da sua empresa. Supondo que você que está me assistindo seja um empresário, porém, existem linhas de fomento, assim como também existem linhas para antecipação de recebíveis, que você vai conseguir em bancos de segunda linha, FDICs ou factorings. Mas evidentemente que só será possível se você tiver desenvolvido um relacionamento antes ou contratar alguma empresa de consultoria que tenha condições de emprestar a credibilidade dela para você. Também é importante te dizer que se de um lado você ganha com o congelamento da dívida pelo período de 180 dias, do outro lado esteja preparado para pagar juros maiores. É bem aquilo que os norte-americanos falam: não existe almoço grátis. A segunda pergunta é: empresas em recuperação judicial não podem participar de licitação? Verdade. Realmente, os órgãos públicos não habilitam empresas em recuperação judicial para participarem das licitações governamentais. Porém, contudo, todavia, entretanto, se for criada uma UPI, que é uma unidade produtiva isolada e que terá um novo dono, essa UPI poderá participar de concorrências públicas, desde que prevista no plano de recuperação judicial. E é por isso que eu costumo orientar os meus clientes a contratarem somente advogados com experiência em recuperação judicial, pois não dá tempo do advogado estudar a lei. Tem que ser um advogado com ampla experiência no assunto. Em RJ não tem espaço para inexperientes. Põe uma coisa na sua cabeça: se você estiver pensando em uma recuperação judicial, essa é a chance de você profissionalizar a sua empresa e de corrigir a rota do seu negócio e se cercar dos profissionais certos. Já é uma boa estratégia para começar. Você não acha? Bom, a terceira pergunta: o juiz pode não aceitar o pedido de recuperação judicial de uma empresa? Isso é um mito. O juiz vai deferir ou indeferir o pedido de recuperação judicial mediante a verificação e análise de documentação apresentada. Toda essa documentação está discriminada no artigo 51 da Lei 11.101. Mas basicamente depende da apresentação de alguns documentos que eu vou deixar listados aqui no descritivo deste vídeo para facilitar a sua vida. Entenda que o juiz tem formação em direito e que ele não tem conhecimento técnico para dizer se uma empresa é viável ou não é viável financeiramente ou economicamente. Portanto, volto a repetir,
O que vai deferir um pedido de recuperação judicial é tão somente a juntada de documentos necessárias. E é claro, desde que a empresa atenda os pré-requisitos necessários para ingressar com o pedido, como ter sido constituída há mais de 2 anos, por exemplo, não ser uma empresa pública, uma instituição financeira ou uma empresa de plano de saúde, por exemplo, uma sociedade de economia mista, enfim. Você precisa ter uma empresa que esteja apta a gozar deste benefício. Quarta pergunta. Quando o juiz defere o pedido de recuperação judicial, todas as ações de execuções cíveis são interrompidas? Isso é verdade. Uma vez deferido pelo juiz o pedido de recuperação judicial, todos os credores da sua empresa, que estão sujeitos à RJ, evidentemente, por força de lei, estarão submetidos à RJ. Simples assim. Portanto, ficarão suspensas todas as execuções existentes contra a empresa. Agora, isso não vale para ações fiscais, pois a dívida contraída com o governo não se submete à lei. É claro. E essa também é uma dívida muito comum. Por isso que entender o perfil de endividamento é determinante para decidir qual será a estratégia que será adotada para reerguer a sua empresa. E no caso da dívida ser mais carregada no que tange aos tributos, nesse caso, muito provavelmente a melhor estratégia é o turnaround, que inclusive eu vou deixar um link aqui no descritivo para você entender um pouco mais do que é um turnaround. Vamos à quinta pergunta. Toda a dívida da empresa está sujeita a uma recuperação judicial? Isso é um mito. Existem dívidas que não se sujeitam a uma RJ, conforme eu acabei de falar no caso da dívida tributária. Também não se submete a uma RJ o leasing, os adiantamentos de contratos de câmbio e os adiantamentos sobre cambiais entregues, que são os ACC e os ACE, que é o nome mais popular. ACC e ACE. Dívidas garantidas com duplicatas registradas, por exemplo, ou imóveis através de uma alienação fiduciária, essas não entram. Essas não entram também. Então é preciso analisar, levando em consideração todas essas variáveis para ver se vai valer a pena ou não. Eu, particularmente, sugiro que você faça isso usando um Excel, como se você fosse fazer uma análise SWOT, por exemplo. Fica mais lúcido esse entendimento. Bom, pelo menos para mim funciona dessa forma, mas isso é muito pessoal. Para esse vídeo não se estender demais, os outros 5 mitos e verdades você pode ver na parte 2 desse mesmo título. Um abraço.